Fala galera, eu sou o Jorge da Glásia Portas de Banho e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, Gustavo Rodrigues. Ele que é CEO da EveryMind, diretor da Cogni, maratonista, mentor de startups na FIAP, um marido exemplar e o paizão da Lelê. É isso aí, Guga. Acertei? É isso aí. O que me dá mais trabalho é ser o paizão da Lelê. Com certeza, né? Essa é demanda. Muita Demanda forte. energia, que bom. Prazer estar aqui, prazer estar conversando Obrigado. com você, Jorge. Sou seu amigo também, né? Essa é uma Isso parte aí, boa da amigão. minha vida também, seu amigo, de longa data, tá? Uma admiração tremenda pelo que você tem feito Obrigado. aí profissionalmente, admiração pela família. Então, para mim é um prazer poder bater um papo aí, trocar uma ideia, ajudar no que Bom, obrigado no que puder. pelo seu tempo. Sei que você tem muitas tarefas aí pela frente no seu dia, mas é muito bom ter você aqui com a gente. Bom, eu fiz esse convite para poder dividir com o nosso público, com as pessoas também, um ponto que é a excelência na gestão de prazos. Eu sei que você recentemente passou por uma obra, passou pelos desafios de organizar, de planejar, e eu via no dia a dia ali, acompanhando de perto, que você sempre teve muito sucesso, né? Dentro, não só na sua vida profissional, mas também dentro da sua obra. E eu queria que você dividisse com a gente o que fez a diferença para você ter sucesso. Para tirar aquele monstro que a obra é desafiadora, que traz nervoso, que todo mundo termina uma obra descabelado. E muitas vezes a gente conversa com uma pessoa que passou por um período de obras e é sempre assim, o cliente fala pra gente, eu jamais vou fazer uma obra na minha vida. E com você eu sinto que é diferente. Que você já saiu dessa obra, se você tivesse uma vontade, você faria novamente. Então o que você fez de diferente para ter essa experiência positiva e curtir um momento maravilhoso que é a criação do seu lar, né? Exatamente. Não, com certeza. Eu tinha a mesma impressão. Fazer obra não é uma coisa prazerosa, é uma coisa que desgasta, suga energia. Eu construí uma casa grande, que demandou demais de participação, não minha, porque eu não teria, se fosse depender de mim, não existiria a casa, teria vendido no início da obra, mas meu pai gosta disso, ele gosta de estar. E só de ver essa gestão de vários fornecedores, atrasos, qualidade, tal, que às vezes não fica do jeito que você espera, se você não busca também os fornecedores corretos, tal. Eu tinha uma visão de que era algo que não é prazeroso. O prazer, lógico, você está projetando você projeta lá na frente como vai ficar a sua casa, sempre vai ser prazeroso, mas o processo é um processo de dor. Doloroso, né? Nossa, muito doloroso. Então, quando a gente decidiu comprar um apartamento e fazer nosso novo lar, onde a gente ia viver, depois que minha filha nasceu, inclusive depois que a Letícia nasceu, era um marco importante para nós, né? Então, eu não cheguei a morar nessa casa, a gente morava de aluguel, e falou, pô, agora ela nasceu, queremos nosso lar, vamos comprar o apartamento. Então a gente projetou já, tanto tempo, em X tempo a gente vai morar lá, né? Então a questão dos prazos, quando a gente comprou no lançamento. No dia do lançamento, veio, quando entrega? A entrega, a construtora é sempre super otimista. Né? Só que assim, eu comprei em 2019, no novembro de 2019. Minha filha nasceu em setembro, em novembro eu comprei. Se a gente lembrar, em março de 2020 fecha tudo, pandemia. Pandemia também, né? Eu acho que a vida de vocês que trabalham com obras foi conturbada, porque me parece, né, o que me diziam, né, a construtora teve problemas de material, de entrega, de pessoas, então atrasos começaram a acontecer nessa época. Sim, bastante. A gente tinha uma expectativa de uma entrega da construtora, acho que lá para 2022, fim de 22, eles foram entregar só em 23, quase um ano de atraso, porque a gente pegou a chave do nosso apartamento. Que hoje no Brasil é uma situação um pouco comum, né? Não deveria ser, né? Mas infelizmente né? é, né? Exatamente. Isso é quando a gente comprou, eu até pesquisei, essa construtora tá super boa, não atrasa pouco. Atrasa, mas atrasa pouco. Porque o teu contrato tem uma cláusula ali de 6 meses, que é até... 6 meses. Né? A minha atrasou 9. Pra te falar a verdade. Eu sei que é 9 porque, obviamente que quando atrasou, eu falei, não, vou processar, né? Não tá de brincadeira. Foi 9, só que assim, eu fiz a personalização. Que é o que eles chamam, foi a Tegra, né? Que fez o meu apartamento. Tegra ID, que é a personalização. E eu fiz a personalização já pensando no prazo. Falei com a arquiteta, né? Porque no dia que eu comprei, logo depois a gente já contratou o arquiteto. Falei, se eu fizer a personalização aqui, a gente ganha tempo de obra, alguma coisa?
Talvez os dutos do ar-condicionado, não vou me lembrar mais, aqui, eles podem já quebrar essas paredes que, assim, eu deixei só a parte estrutural. Entendi. Todo o resto São eu quebrei coisas tudo. que você só teria acesso depois das Depois de chaves, pegar a mas que chave. eles já Ele já estão podia entregar executando assim. enquanto a torre está subindo e avançando. Tirando aquelas coisas que são obrigatórias do Abitse, né? Tá. Que eu falei, não coloca as portas de correr. Você Eu já vou vai ter tirar. que tirar, não? Economiza, pensa no meio ambiente também. Mas não pode, porque não sei o que lá, tal. Daí depois você vê, liberaram, eles deram a chave e o elevador não funcionava direito, tinha pegado fogo, tal. Caramba, Ou seja, né? é engraçado, o Abitse pode sair com coisas muito graves, assim, de corpo de bombeiro, mas Algo não simples, pode né? ficar coisa que você vai tirar, você tem que entregar como. Mas enfim, Algumas burocracias. Né? essas burocracias acontecem e tal. Então, a questão do prazo, eu tinha uma preocupação porque a gente projetou, em tal data eu quero estar morando lá. Sim. A gente projetou, sei lá, Você no Natal, montou a no estrutura meu da sua aniversário, vida, né? no aniversário da minha filha, acho que era o aniversário da minha filha. Tá. 1º de setembro de 2024, de 2023, a gente queria estar morando. Certo. Cara, eles me entregaram meu apartamento em, sei lá, junho de 23. Tá. Então Cara, junho, julho, agosto. Você já se frustrou primeiro, na sua primeira data já foi frustrado ali, né? Exatamente. Você fala, cara, a gente contratou arquiteta, então a arquiteta falou, uma obra desse tamanho, uns 10 meses, 8 a 10 meses. Quando ela falou 8 a 10 meses, eu já calculei 10, 12, né? Sim. 8, 10, deu uma gordurinha ali, alguém né? 12, tá 1 ano. Falei, legal, me entrega lá em setembro de 2022, setembro de 2023, 1º de setembro, mudei, tá tudo certo. Aí fomos entregar em junho de 23, 2022, né? Em junho de 23. Então já frustrou dado e tal. Mas tudo bem. Depois pegou a chave e começa são 10 meses de obra. Aí eu acho que nós somos felizes. Aí eu acho que nós somos felizes. Teve atraso? Teve atraso. Se você lembrar, eu colocava até nas redes sociais. De 277 por que eu colocava? e tal. Por que eu colocava? Também para pressionar meu time de arquitetura, meu time de engenharia. Você tornava público aquele objetivo, a e meta eu falava estava para ali. eles, eu falei, cara, eu vou marcar vocês aqui, eu vou marcar para mostrar também, sabe? Se der certo, se der errado, eu não vou marcar, não é isso. Não é queimar o pessoal, legal, mas a pessoa fala, cara, desafiar. Teve gente que elogiou a limpeza da obra, teve gente que, nem parece estar em obra. Eu falei, cara, todo dia os caras vêm aqui, eles limpam, deixam organizadinho, tal, não joga sujeira no tanque que vai entupir o prédio. Isso acontece muito lá no nosso prédio, aconteceu muito no nosso prédio, isso, pessoal, o time de obra pública. Responsabilidade com a obra, tá? Não só com você, mas com o empreendimento como um todo. Então, eu colocava também para mostrar para as pessoas que a obra pode ser uma coisa mais bem feita. Sim. Mas num capricho mesmo. Cara, é uma coisa que eu trago na minha vida. Você falou das empresas e tal. O princípio básico dos nossos negócios é capricho, cara. Para mim, esse é o problema do mundo. Esse é o problema geral do mundo, não do mundo da engenharia civil. É o mundo geral, o mundo da engenharia em geral. Entendi. De tudo, de qualquer coisa. Relações humanas, você diria. Você entregar de tudo. De relações, de qualquer tipo de relação, seja uma relação pessoal, uma relação profissional, de prestação de serviço, de entrega de um produto. É o que eu falo, cara, o que diferencia, sei lá, a Apple de um celular que não é Apple? É a caixinha que vem assim, precisava vir uma caixinha tão assim e tal. Só a caixinha parece que já custa R$500. Não precisava, mas te dá uma experiência melhor. No final, tudo é a experiência do cliente, né? Exato. Então, como eu trabalho também, as empresas também a gente presta serviço em projetos de tecnologia, engenharia de software, né? Engenharia civil. Eu sei que cronogramas atrasam, óbvio que atrasam, não somos infalíveis. Eu sei que às vezes a qualidade é um pouco abaixo do que... Só que você não pode ficar satisfeito com isso. Você tem que estar, né? Não ficou bom, eu quero melhorar, se não entreguei bem, eu quero te entregar melhor para você ficar satisfeito. E você percebe que também, no meio do caminho, aí a gente tem assim, a empresa se responsabilizar pelos erros, porque é o que você falou, não somos infalíveis, os erros podem acontecer. Mas o preparo, eu acho que ele vem primeiro em assumir o erro e estar preparado para resolver de forma rápida, porque a partir do momento que você errou, você já causou impacto na vida do outro. Então, se você assume e corrige rápido aquele problema, é importante, faz a diferença também na experiência do consumidor final, não faz? Com certeza absoluta. De novo, eu vejo um paralelo entre engenharia de software, em tecnologia, qualquer tipo de projeto, com engenharia civil. Ninguém é infalível, erros vão acontecer, problemas vão acontecer, Sim. O que tem que existir é a disposição de acertar. A disposição de acertar. A disposição de acertar dentro daquilo que é absolutamente aceitável, de prazo,
de custo, de qualidade. Você não pode, você fala, não, dá para acertar, mas é daqui 2 anos. Ou vai te custar 200 mil a mais. Ou a qualidade vai piorar. Você não vai ter a entrega que você aquilo que você tinha expectativa, você não conseguia atingir. Aí não dá para aceitar. Eu acho que aí tem coisas que são inegociáveis. Sim. Né? Alguém vai ter que sofrer nisso. Lógico, você não quer que o fornecedor sofra qualquer custo. Você tem que entender o lado dele, você vai entender. É uma questão de disposição de... E assim, eu posso te falar, eu tive 90% dos fornecedores da minha obra, eu sou absolutamente feliz com todos eles e indicaria de olho fechado. E você acha que assim, a participação de um escritório de arquitetura ou de uma arquiteta capacitada fez a diferença para essa experiência ser positiva? Fundamental. A gente não tem... Se a gente não está... Acho que assim, quem faz muita obra, tal, vocês que vivem isso, vocês têm um pouco mais de conhecimento e mais discernimento. Nós somos leigos. Sim. O que a gente tem é um sonho. Um sonho, cara. O que a gente queria? Cara, eu quero viver dentro de eu quero me sentir num hotel. É isso, eu quero... experiência de um hotel. Eu quero me sentir bem. Se eu estiver num hotel 5 estrelas, eu quero estar com vontade de voltar para minha casa. Esse era o nosso conceito. Eu quero o melhor lugar do mundo, eu quero que seja a minha casa. Não quero que seja nenhum outro lugar. Eu não sei como chegar nisso. Até a forma como isso vai se materializar, e eu admiro demais o pessoal da engenharia civil, da arquitetura. Você fala, você bate um papo, como eu estou batendo papo com você aqui, e eles desenham, e você olha e fala, cara, não precisou de 100 iterações, idas e vindas. 2 ou 3, você olha e fala, cara, é isso. Eles foram capazes de captar seus sonhos, seus Só desejos, que se eu tivesse condição, se eu falasse, cara, te dou os bloquinhos, o AutoCAD, lá, sei lá, eu não conseguiria. Mesmo com você talvez não idealizaria seu sonho como eles idealizaram. Então eu admiro demais. Agora, uma coisa é o desenho, outra coisa é, cara, como isso chegar com menos dor de cabeça? Como chegar num prazo adequado? Como cumprir 8, 10 meses ou 1 ano? Porque a gente tem um outro lado que aqui, enquanto a sua obra está rodando, onde você está morando? Né? Que vivência que você está tendo? Porque às vezes você está num aluguel, como você falou que vivia, às vezes você está com aquela expectativa de ter, você está investindo um dinheiro alto para que aquilo aconteça, né? E ao mesmo tempo já chega um momento que até entregar chaves, legal, você está conquistando seu imóvel. A hora que ele entregou, você também tem um aumento de custos, condomínio, água e luz, etc., pessoal. Então, o atraso, ele é um atraso que tem impacto emocional, tem impacto na vida, tem impacto no financeiro, ele é ruim, né? Sem dúvida. Assim, eu não tinha a pressão, por exemplo, algumas pessoas têm, ele mora num apartamento, vende o apartamento e vai mudar, então ele tem que sair. Então tem que sair, vai morar de aluguel por um tempo, vai morar num hotel por um tempo, um Airbnb. Teve vários vizinhos que aconteceu isso, né? Eu não tinha. Eu estava tranquilo, onde eu morava, de aluguel, tal. Eu avisei que eu ia sair só quando meu apartamento ficou pronto. Então ainda tive, sei lá, 1 mês aqui, 1 mês ali, pagando um aluguel, tal, mas justamente para ter tranquilidade, eu queria ter... Não me deu essa pressão. Agora, tem uma pressão da expectativa. De novo, eu tinha travado que ia ser o aniversário da minha filha. Era o que você queria inicialmente. Era o que eu queria. Então, aí você, cara, vai dar certo, você fez positivo, tal, você faz o cronograma, falou que era de 8 a 10, vamos colocar 12, os caras aqui não vão atrasar, se atrasa um pouquinho, pô, não, mas cabe. Aí só a obra já entregou quase 1 ano, 9 meses de atraso, 9 meses de atraso. Inclusive, falei, fizemos uma personalização para tentar acelerar a obra. Tudo que eu paguei de personalização jogou fora. Não serviu nada. Então, minha decepção é a minha admiração do meu time de engenharia, de arquitetura. A minha decepção com a entrega da obra, que eu achei que ficou abaixo, você até falou que virou corriqueiro, né? A qualidade das construtoras parece que caiu. Sim. Talvez por causa da pandemia, desculpa que dão. Acho que não. Mas já acabou, né, a pandemia. Então, já faz tempo. Já poderiam ter voltado mudar o discurso ao normal. Um pouquinho, pelo menos. Cara, não dava, assim, o meu engenheiro, quando foi fazer o checklist de entrega, foi na época que eu contratei ele, porque eu tinha um escritório de arquitetura, eu contratei logo que fechou a obra. Certo. Logo que fechei a compra do apartamento. O time de engenharia, não. Aí, perto de começar, foi que eu fiz lá, escolhi a seleção e tal, escolhi. Só que eu escolhi ele já bem na hora de fazer o checklist, para me ajudar, né? Ele dizia que eu ia tocar a obra, então olha isso, tá tudo bem feito, tal. Foi lá, fizemos um checklist, passou 40, 50 dias, voltamos lá, resolveu olhar, não precisa nada, não arrumou nada. Não tinha movimentação. Ele falou, cara, a gente pode marcar tudo de novo, espera pontuado. mais 50, 60 dias, é atraso, né? Atraso em cima de atraso. Deixa pontuado e você não pega a chave. Tudo isso a obra não tinha nem começado. Nem começado, não tinha nem entrado, não tinha nem chave, a chave não era minha. Tava com os engenheiros da construtora. Aí falou, cara, quer saber?
vamos entrar aqui, vamos quebrar tudo. Faz tudo de novo, cara. Faz tudo de novo. Ah, mas tinha esquadria arriscada. Pô, a gente pega o fornecedor que fez aqui as esquadrias, tal, tem no documento, no material que memorial descritivo da obra. Pega, compra tinta, pô, pinta de novo. Você vai ficar esperando tudo? Falei, cara, quer saber? Eu tô mais preocupado em mudar do que falar que vou perder uma grana aqui. Então tá, cara, vambora. Foi o que a gente fez. E aí, hoje eu olho, falo, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão. Porque agora eu sei da qualidade do que foi feito, eu acompanhei sendo feito. Não é que foi feito, me entregaram, eu não sei o que está atrás dessa parede. Não, cara, de tanto que era estrutural foi abaixo mesmo o apartamento. Foi abaixo. A demolição, é legal que é em um dia, né? É muito rápido, né? Muito rápido, né? Pum, em um dia. Você vê resultado assim, você fala, nossa, tá andando, uau. Essa é a parte rápida, né? Tudo fica devagar, né? Você fica aquela fase cinza, fase cinza que chama, né? Cara, demora demais, cara. As coisas não mudam. Aí você fala, pô, vamos avançar. Você quer ver acabamento ainda, calma, não é o momento certo. Eu ainda... Eu ia bastante, né? Que eu vou fazer lá, 1 de tanto, 10 de tanto, 15 de tanto e tal. Eu ainda, tá passando fio, tem os fios, tem o cano, tem não sei o que lá. Quando você foi fazer o seu hub lá da parte de tecnologia, o hack, fio para todo... o hack, todo, fio para todo lado. Isso é legal demais, porque o hack tá no meio da sala, tá no meio, tá dentro de uma marcenaria, então ninguém percebe. Putz, você abre, aí tem a parte do quadro da automação, que aí é fio pra cacete, passando, tá, uma loucura, que leva tempo. Mas tá naquela fase que você... Aí quando começa a parte de acabamento, é mais legal, porque aí você... Aí a família inteira vê, né, mudando. E a obra em si, ela é muito legal. O que destrói, acho que uma obra que as pessoas falam, não quero fazer, são os conflitos. É um fornecedor que não te entrega a qualidade que você espera, não te entrega no prazo que você espera, você está gastando dinheiro. Então, uma coisa que é estressante, você gasta dinheiro pra caramba. E nesse lance de conflito, você tem 2 conflitos. O seu com um fornecedor e o que aquele conflito de um fornecedor que comete um erro ou um atraso dentro da sua obra gera nos outros fornecedores, né? Você passou por isso em algum momento? Tipo, então, um fornecedor que atrasou alguma coisa, que trava o outro? Como que foi isso? Eu tenho certeza absoluta. Eu sei que eu passei. Eu tenho certeza absoluta que absolutamente todas as obras devem passar. Só que o grande ponto para não ter dor de cabeça foi ter contratado a gestão de obra. Que foi indicado para o meu arquiteto. Então, você contratar um arquiteto competente, que já está acostumado a fazer obras relativamente grandes, e que sabe que vai dar dor de cabeça. Quando a gente foi contratar o empreiteiro, o time de engenharia, ela falou, cara, eu sugiro fortemente que contrate gestão de obra. Contrata a gestão. Paga por isso, paga por esse serviço. Para você não ter esse tipo de dor de cabeça. Se tem um conflito, teve conflito? Eu sei que teve. Porque o próprio engenheiro, o próprio time de obra me contou. Eu acompanhei, eu vi, em geral não. Em fornecedor específico, eu tive problema. Você tinha um time lidando com esses conflitos, lidando com essa gestão, lidando com a pressão que tem que ser feita em determinado momento para que a coisa ande do jeito certo. Fica muito mais leve. Então, que a gente chega à conclusão que é essencial ter um escritório de arquitetura contratado e, se você tem possibilidade, também a gestão de obra. Paz no processo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só faria outra obra que você falou. Eu faria, sim. Pode fazer uma casa de campo, uma casa na praia. Sem dúvida nenhuma eu entraria numa nova obra, mas do mesmo modelo. Com esses 2 profissionais juntos. Com um bom time de arquitetura e com um bom time de gestão de obra, além de bons fornecedores. Um bom time de arquitetura também acho que tem esse papel. Lógico, você vai escolher arquiteto muito pelo traço, né? Pelo desenho, pelo estilo. A nossa arquiteta foi escolhida mesmo. Minha esposa adorava o traço dela, o estilo dela. Como que ela chama, Guga? Você lembra? Andréa Teixeira. Teixeira. Depois eu deixo o link dela aí. Andréa Teixeira, lógico, a escritora chama AT Arquitetura, se não me engano, hoje em dia. A Paty conheceu ela no Instagram, viu, de uma artista, eu esqueci o nome da menina. Gostou, a gente nem pesquisou muito, porque gostou, né? Você gosta do estilo. Quando casa, casou. A ideia, né? E a arquiteta está acostumada a lidar com bons fornecedores. Tem um preço que se paga aqui, tem um nível A, B, C, D, normal, como todo arquiteto, mas ela consegue te direcionar bem. Para quem é leigo, você não é leigo, você está no mercado, eu sou leigo. Se alguém não me direciona,
eu vou cair muito eventualmente em algumas ciladas, né? Você não Sim, sabe exatamente onde você está pisando até a hora da entrega. Então, agora, ela consegue dar 100% de confiança que não, ela já falava, ó, eu trabalho muito com eles, normalmente eles entregam bem, produto bom, qualidade altíssima e tal. Agora, é certeza absoluta que não vão falhar? Você Não tem como ter essa certeza, não tem né? como. O que eles falaram é, vou sempre indicar este nível, um nível adequado para o padrão de vocês. Então, uma coisa importante que ela falou, que, cara, às vezes a gente erra. Ela, em algum momento falou, você está com o apartamento, ele vem nesse nível. Tá. Você não pode depois, porque você está gastando dinheiro, né? Sim. Você desde o começo você gasta dinheiro. É. Porrada, dinheiro. O dinheiro, pô, chega uma hora que o dinheiro Significativo, acaba né? também, né, meu? Você fala, porra. Ela falou, não pode chegar aqui, naquele momento, e você despencar o nível. Tá. Porque aí ou porque o dinheiro acabou por um planejamento errado lá atrás, ou porque você já não aguenta mais. Você não aguenta. E você quer resolver rápido. Você não pode despencar o nível. Existe um padrão que você... Porque amanhã você pode querer também vender seu apartamento. Sim. Isso tem, não é um motivo... Nós não pensamos nisso. É investimento. Sim, então, não, mas tem uma lógica. Você não pode olhar... isso aqui foi feito nesse nível, isso aqui, o nível é muito díspare, assim. Tem que ter uma conexão entre os ambientes, entre os objetos. Exato, as tudo, coisas né? têm que conversar. Ornar, né? As coisas têm que conversar. Esse é o papel de um bom arquiteto, acho também, te ajudar a chegar nisso e não deixar você ter muita força. Então, assim, é lógico que não é possível, tem que pagar assim, é igual aqui, tal. Tem coisa que você fala, cara, tem coisa que é verdade, tem coisa que não. Aí é a conversa que você tem com o time de arquitetura. Aí passa para a parte de engenharia, que é a obra em si, que é, para mim, tão importante ou mais até. Sim, que é essa gestão dos conflitos, cara. Então um vai atrasar, esse atraso aqui impacta nesse outro cara aqui. Então a pedra impacta na marcenaria, que impacta no vidro, que impacta não sei o que lá. Cara, tem um caminho crítico que no final tem um prazo do dia que eu quero sentar no sofá e assistir televisão. Isso aí. Se eu tiver que me preocupar com cada detalhe da obra, e vai acontecer vários, vocês estão em obra, vocês sabem disso, acontece o tempo todo, eu vou ficar louco, eu vou perder o prazer da obra. E você sabe uma coisa que eu percebo? Quando não tem essa gestão de obra, não tem um projeto de arquitetura bem definido, a gente passa uma situação que é assim. Eu, como vidro, entrando numa fase final de obra, pós-revestimento, pós-gesso, pós-piso, muitas vezes o primeiro fornecedor que entra na obra atrasa, seja a demolição, aí aqueles pequenos atrasos naquele momento são irrelevantes, porque a gente está falando de uma obra para daqui a 9 meses. Só que quando chega no 8º mês que o vidro deveria entrar, ainda não acabou o revestimento. E aquilo começa a gerar um estresse. Então todos os fornecedores é um pouco do que você falou. Você traz a obra no nível aqui, de repente você cai, porque você começa a colocar pressão, você começa a forçar prazos, etc. Então, uma falta de gestão, ela gera um impacto no resultado mais importante, que é o acabamento final. Né? Que é o que você vive, o que você enxerga, o nível de desenho, o acabamento, o encontro das peças. Você citou uma coisa muito interessante de uma poltrona que gira. Como que é isso? É o que você falou. Isso que você comentou, no final da obra, paciência vai acabando, né? Então, você tem muito menos paciência com as coisas e não é igual, por exemplo, sei lá, minha área software, que eu posso entregar uma parte, eu entrego parte de um projeto, depois eu entrego a outra parte, se atrasou, faz o que é principal agora, mas deixa o resto para depois ali, numa outra fase e tal. Na engenharia, pelo menos do jeito que a gente pensou, eu falei, eu só vou entrar em casa, isso foi um combinado, da arquiteta, do engenheiro, da minha esposa, nós só vamos entrar nessa casa o dia que tiver flor, porta-retrato, quadro, do jeito que a gente quer. Eu não quero... O dia que a gente entrar, acabou. Não quer fornecedor vai ter entrando, um detalhezinho que ficou ali, um checklist que você faz, o cara volta, lógico. Mas a casa vai ter cara de casa, da nossa casa. Não é uma obra que acabou minha paciência, acabou o tempo, acabou o dinheiro. Não. Acabou a obra. Porta-retrato na cabeceira de cama. É isso. Foi assim que a gente mudou. Pôs o lençol que a gente queria, do jeito que a gente queria. Esse foi o jeito que a gente decidiu mudar. Eu sei que é caso em caso, se eu tivesse que sair, óbvio, né? Eu ia ter que entrar de qualquer jeito e tal. No nosso caso, a gente decidiu isso porque a gente não tinha uma pressão de saída do outro lugar que a gente morava. Você se planejou para isso e fez acontecer isso. Exatamente. Também. Então, você não tem essa opção de ser parcial. E se não tem a opção de ser parcial, vai acabando tempo, dinheiro e paciência. Acaba a paciência, quem entra no final, você que está entrando no final lá numa fase de acabamento, é só porrada. É só porrada. Às vezes não é nem por mal, mas é porque você não tem mais paciência, cara. Você está ansioso. Escaldada, né? Você está ansioso e tal, exatamente. Agora, se tem um time que controla bem isso, vai te ajudar. O caso que você comentou é um pouco disso.
A gente tem lá uma tora de madeira Certo. no gourmet, Aham. em cima da ilha, assim, tem uma tora um pouco elevada, aí tem os banquetas da ilha e tem as banquetas na tora, que é um Certo. pouco mais altinha. Aham. E às vezes eu vejo, ela tava vendo com a minha esposa lá, você gira a banqueta assim, o encosto dela passa assim, ó, cara, passa um dedo, assim, é 4, 5 milímetros Tá. da tora. Milimétrico. É milimétrico que passa assim o encosto. Você fala, cara, se não fosse assim, calculado, a altura aqui, o pezinho, a largura aqui a altura da tora, ou a altura da... Alguém calculou. Se fosse eu, deixa eu, cara, eu vou lá tem essa altura aqui, padrão, tal, Tá bom. compro, tá, qual a altura? Você vai numa loja qualquer e compra um móvel sem ser sob O medida. negócio ia possivelmente bater, Aí a rasgar, madeira ia ficar estragar lascado, aqui. Tá. estufado. É uma coisa que você se preocupa, tá? É que eu falo, é um capricho que eu, como cliente, me preocupo. Eu vejo e falo, cara, isso é uma coisa bem feita. E, cara, me fala uma coisa. O que é sucesso para você? O Gustavo. Como ele vê o sucesso? Sucesso é você estar feliz consigo mesmo. Você estar feliz com o que você tem. Isso é sucesso. E não querer muito mais do que você precisa também. Acho que isso é importante. Senão ele nunca chega, né? Senão você sempre está em busca do sucesso. Acho que nós temos sucesso. Essa é a realidade. Tem uma frase que diz que o presente é um presente, né? É o que a gente vive ali, a gente às vezes fica projetando a nossa vida no futuro e esquece que o agora é um momento feliz, Exatamente. É um momento de desejo. É importante ter sonhos e objetivos, né? Mas viver o momento... Acho que é fundamental, né? Ter metas, aonde você quer chegar e tal, mas estar satisfeito com o momento, né? Com aquilo que você está passando e tal. Às vezes você chega em algum lugar, né? E você vê que talvez o gostoso foi o processo, caminho, né? Até ligado à obra, quando a gente teve lá... eu tive exatamente 1 ano e 2 dias de obra. Tá. Foi quase 1 ano cravado, 1 ano e 2 dias de obra. Eu lembro que no dia que terminou, que tinha que ser pro aniversário era da minha avó, que é dia 30 de julho, e da minha esposa dia 1º de agosto. Então, acabou sendo no dia 1º de agosto. Tinha que estar pronta a casa. Quando terminou lá, no fim do dia, assim, umas 7 horas da noite e tal, no outro dia a gente ia dormir em casa, pela primeira vez. Aí tava lá a decoradora, a arquiteta, o engenheiro, o mestre de obras, estava sentado no sofá, já com o sofá, com tudo, né? Já tava a casa pronto para E receber vocês. a Paty lá tal, eu cheguei e falei, mas e amanhã, né, meu? Amanhã tá bom, meu, vocês... E deu uma sensação meio de vazio assim e tal. Você fala, cara, pô, era isso que a gente queria, né? Morar nessa casa e tal. Só que o processo acabou sendo prazeroso. Gostoso. E é engraçado, né? Uma obra. Sim. Mas, você construiu um vínculo com aquelas pessoas, aí uma gestão boa, um time legal, um time bons fornecedores, que tiveram conflitos, mas que a gente pôde ficar um pouco isolado disso, não sugou a nossa energia, então foi prazeroso. No final, então a gente falou, pô, sentia falta, né? Pô, e aí, gente? E aí? Ficou um pouco do vazio. Então é aquele negócio de você... Às vezes o caminho tem que ter tirado o prazer também, senão só chegar, cara, mas a que custo, né? Com tanto sofrimento e tal, fazer a obra, acho que é um pouco disso também, cara. Pô, no final você quer aquele resultado, mas será que dá para levar isso mais leve? Como que dá para levar? Não sei. Aí eu acho que a gente teve uma boa experiência, né? Então, bacana. Você como maratonista dentro de uma prova, você também tem essa experiência, esse sentimento, assim? Porque eu vejo muito a questão do treino, do preparo, né? Porque a prova é aquela ansiedade, chegou, às vezes passa rápido, não? Como que é para você isso, assim? A maratona não é a prova, né? A prova é assim, a maratona é tudo o resto, né? O treino pré, né? A prova que no final é isso. Aquele dia você está coroando um preparo de às vezes anos ali como atleta. Esse ano eu vou correr Sydney, na maratona de Sydney, que é no último dia de agosto, acho que é dia 30, 29, 30 de agosto. E que você treina, a gente fala, não é igual triatleta treina muito mais, né? Porque tem 3 esportes, né? Natação, bike e corrida, treina muito mais. Mas o maratonista, ele acaba treinando bastante também, porque tem os treinos longos de fim de semana, tal, e assim, não é só o treino que é longo, que você vai cedinho e tal, mas você fica meio derrotado durante o dia, né? Exige um gasto energético, né? Exige muito do corpo. Então a família acaba treinando junto e vai junto, né, no negócio. Por isso, quando eu vou fazer as maratonas, geralmente faço em algum lugar especial que a gente gosta, porque a gente já sai de férias junto. Então é quase uma celebração, não daquela prova, mas daquele período. Quase meio ano
se preparando para aquilo, né? Então, tem uma entrega da família também, né? Vai junto, com certeza vai junto. Mas é gostoso demais. A maratona é o fim, é o fim, mas o que é gostoso é o todo. Então, na verdade, quando você está correndo a maratona, você deve ter ouvido falar, geralmente você passa pelo momento e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu faço isso? O que eu fui fazer? Por que eu me inscrevi e tal? Chega no quilômetro que a gente fala que é mais ou menos 30, 35, 32, 35, que tem uma parede, né, que fala que é o urso, né, que o urso sobe nas suas costas e tal, que realmente seu corpo não aguenta, mas não importa que nível que você corra, você pode correr mais lento, pode correr mais rápido, pode correr super rápido. É um o ponto nível de todo mundo, é um ponto você... para todo mundo. É um ponto de esforço que ele é tão grande que não tem mais o corpo. Aí você ter um bom psicológico para conseguir chegar bem. Às vezes não consegue, né? Quebra de fato mesmo, não consegue terminar uma prova e entregar uma boa prova. Mas assim que você passa pela linha de chegada, né, que você termina, que você passou por aqueles pensamentos, cara, o que eu fiz? Por que eu escolhi fazer isso? Por que eu faço isso com a minha vida? Por que eu faço isso com o meu corpo? A primeira coisa que você pensa é, cara, qual que é a próxima, cara? Legal. Qual que é a próxima que eu vou me inscrever? Onde que eu vou fazer de novo? Então tudo faz sentido ali. E não pode ser por um dia, né, Jorge? Sim. Se fosse um dia, você não pode pensar, cara, eu vou pensar nisso por causa de um dia, que eu faço uma maratona por ano. Foi o que eu escolhi para mim. Uma maratona por ano, uma meia e uma maratona. Não é por um dia, é pelo processo todo. É por um estilo então, de vida que acompanha por um processo, isso, né? porque vira um estilo de vida. Então, o que eu falo, não pode ser só pelo... O fim não pode ser o fim por ele mesmo, né? Você estar feliz em correr maratonas é pelo processo. Pouco, né? Estar tem feliz que te dar prazer, estar o treino, feliz com a vida é o todo, né? Estar feliz com a sua obra é passar por ela e lembrar com carinho de vários momentos e lembrar que aquele estresse pode ser contornado. Por isso que eu acho que lidar com a obra em si tem que ser leve, para você ter uma boa memória disso também. Lógico que depois você vai... o nosso cérebro também nos ajuda, né? Ele acaba apagando o que é ruim, né? Graças a Deus, verdade, né? Senão talvez seria difícil lidar com a nossa própria vida, porque a gente vai ter frustração o tempo todo. Sim. Mas o presente que você comentou, né? O maior presente é o presente. Você está lá de corpo e alma, entregando o melhor possível nas relações profissionais, com capricho, com qualidade, nas relações pessoais, com o mesmo capricho, com a mesma qualidade, com a mesma atenção. Acho que isso é o que faz a gente acima de tudo, prosperar. Muita responsabilidade, porque a gente, às vezes também como empresa e como fornecedor, você visita a obra, você vê aquela etapa cinza que você comentou, e você esquece um pouco da humanidade, né? Então é importante que nós como empresa sempre retomarmos esse ponto de que tem uma família ali por trás, tem um sonho. Eu brinco que eu não vendo porta de banho, eu vendo uma experiência, um banho sensitivo, um momento relaxante, uma pós-maratona você tomar um banho quente ali, um pré-treino você tomar um banho mais gelado, mais rapidinho para ir para sua corrida, para te animar, para te dar um start durante o dia. Então é a experiência que a gente vende, né? Não só o produto em si. No fim do dia, e eu posso garantir para você, porque é o que eu vivo, tem vários momentos que eu estou sentado no sofá, assistindo televisão, eu estou olhando enfim, as pedras, a mesa de jantar, a minha esposa no gourmet na cozinha, minha filha brincando ali, aqui, e eu penso no time que participou de obras, eu lembro da época, do momento. Cara, alguém se preocupou em fazer aquilo daquele jeito, entregar daquela maneira, instalar daquela maneira, em criar alguma coisa, alguém criou um produto assim, como vocês criam, tem um modelo de vidros, de box, tal, especializado, especial. Alguém pensou nisso, não é dado por dado, foram feitos por pessoas que também pensaram em entregar essa experiência, tal. E, cara, me traz felicidade. Então, às vezes, tô lá no próprio box, tomando banho. Cara, eu lembro do momento da escolha, das opções que a gente tinha, do que a gente fechou, da satisfação que a gente tem, né? E que, obviamente, se fosse uma experiência negativa, também talvez lembraria. Sim. O cérebro vai ajudar a bloquear um pouco deles. Porque quando algo te marca negativamente, assim como positivamente, você, quando passa por aquele espaço ou por aquele produto, te relembra, né? E às vezes é aquela memória ruim. Exatamente. Então é importante ter uma experiência boa. Exatamente. Guga, para a gente encerrar, se tivesse uma habilidade sua que você pudesse me emprestar, qual que seria? Consistência.
Consistência. Por quê? Eu acho que é isso, talvez é a coisa que eu sou... Eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, às vezes eu posso estar errado, e consistência é diferente de teimosia. Tá. Eu não sou... assim, é difícil eu falar por mim sobre qualidade, né? É sempre difícil de se reconhecer na sua melhor qualidade. Eu não sou teimoso, sou facilmente convencido de outras opiniões, de outros pontos de vista. Adoro debater, adoro o debate. Acho que a coisa mais incrível que existe é você ter pontos de vista diferentes, para debater, para aprender. Né? É difícil alguém estar 100% certo, 100% errado. Né? Sempre vai ter um meio de campo ali, uma meiuca para se considerar. Mas depois que você toma uma decisão, pelo menos até você poder medir e colher um pouco de resultado, experimentar aquilo que você decidiu, você manter, sabe, aquele pequenos passos. Pequenos passos você chega lá. Uma coisa que eu vou te contar, vou te convidar para ir à minha casa quando você puder, para conhecer também, uma das obras que a gente colocou lá, de um artista chamado Rafa Preto, você conhece? Um artista muito legal, um artista plástico muito legal. É uma obra que é um metal, assim, um ferro, assim, como duas peças de ferro, com um monte como se fosse decalques, assim, certo, com quadradinhos assim, subindo, assim, um monte, um em cima do outro, assim, subindo, assim, fazendo tipo uma escalinha assim, para cima. E aí eu peguei na entrega, eu peguei bem assinado, bonitinho lá, né, marcado, e o texto que explica a obra. E a explicação da obra é assim, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é alguma coisa assim, com pequenas boas ações somadas nos levam a um mundo melhor, a um resultado maior, tal, alguma coisa assim. É o que eu acredito. Cada passinho, cara. Você não precisa dar grandes passos, enormes passos, mas ser consistente. Não parar no primeiro, não esperar, não atingir o que eu quero. Cara, dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto, dá o quinto. É aquele 0,01% que você pode dar um pouquinho a mais que um. Mas sempre é mais. E vai ter um dia que vai ser um pouquinho menos até. Mas não pensa aqui, puta, não, sabe? Vai. Recupera ele e continua dando e tal. Isso eu tenho certeza que eu tenho. Eu sou muito consistente e erro às vezes, né? Normal, você está errando. Mas seres imperfeitos em busca da perfeição. Se tem uma coisa que eu tenho é consistência, acho que de certa maneira sou organizado, acho que isso ajuda na obra também, né? Eu tento trazer para mim, para as minhas empresas, para os meus negócios, e cobrar organização dos outros, me deixa maluco a falta de organização, assim, a falta de... Atrapalha em tudo, né? Então a desorganização, ela é inimiga então ser alguém mais organizado, assim, mais um pouquinho metódico, mas não muito em excesso, mas um pouco metódico, mas de fato eu tenho certeza absoluta que consistência. Né? Cara, obrigado por compartilhar sua experiência, por agregar na vida de tantas pessoas aí o trabalho que você tem feito. Pelo que a gente conversou inicialmente, são quase 700 pessoas trabalhando dentro das suas empresas e quantas mais dentro da família dessas pessoas serem impactadas. Parabéns pelo trabalho que você faz pela sociedade, parabéns pela escolha de continuar forte aqui dentro do seu negócio, dentro do nosso país, valorizando também a nossa sociedade. Você é um cara incrível que eu admiro muito e obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Valeu. Desejo muito sucesso para você, desejo muito sucesso para a Glaser. Tenho certeza que vão ter muito sucesso. Estou vendo aqui o showroom, uma coisa maravilhosa. E se eu puder indicar, vou indicar com muito prazer. Eu te agradeço todo mundo que contratar vai ser muito feliz. É isso aí. A gente está aqui para honrar esse compromisso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Com todos. Obrigado pelo convite. Valeu, Guga. Valeu. Um abraço. Tamo junto.